Bem-vindos ao Anamá Capoeira, um espaço para aprender sobre a história, a roda e a essência do jogo. Porque a capoeira também se aprende ouvindo. Olha, vamos tentar imaginar uma cena. Pensa numa caminhada pelas ruas de paralelepípedos de Salvador, na Bahia. O ar é quente, meio úmido. E aí, à distância, começa a surgir um som assim hipnótico, sabe? Rítmico, que parece que te puxa. Um som que te chama. Isso. Aí você segue essa música e quando vira uma esquina, a cena se revela. Uma roda de pessoas. Tem homens, mulheres, crianças, todo mundo completamente absorvido pelo que está acontecendo ali no centro. E o que acontece no centro é fascinante. São dois praticantes se movendo com uma fluidez impressionante. Parece uma dança pela graça, mas ao mesmo tempo tem uma tensão, uma força ali contida que sugere uma luta. Exato. E controlando tudo isso, tem uma pequena orquestra. Sim, com instrumentos que soam familiares e exóticos ao mesmo tempo. Aquele som metálico, vibrante do berimbau, a marcação do pandeiro e a batida mais grave do atabaque. Pois é. E a pergunta que fica no ar é inevitável. O que é isso exatamente? É uma dança, é uma luta, é um esporte, um tipo de ritual? E a resposta, como a gente vai ver, é basicamente sim para tudo isso. E muito mais. Exatamente. Para tentar desvendar as muitas faces dessa arte que é um dos maiores símbolos culturais do Brasil. A nossa missão é entender essa jornada toda, das origens misteriosas na escravidão até virar esse fenômeno global. É uma história e tanto. Tudo bem, vamos começar pelo princípio, que já parece ser o maior enigma de todos. A pergunta fundamental que o livro tenta responder é: a capoeira veio da África ou ela nasceu no Brasil? Essa questão gera debates acalorados até hoje. E é uma pergunta complexa, porque a resposta não é um simples sim ou não. A teoria central que o livro defende com muita convicção é que a capoeira não veio pronta da África. Ah, então não era uma coisa que embarcou num navio negreiro e desembarcou aqui. Exatamente. O que aconteceu foi uma síntese cultural, uma criação que ocorreu em solo brasileiro, forjada sob a pressão da escravidão. Uma síntese. Então é como se fosse, sei lá, um prato novo, criado com ingredientes africanos, mas numa cozinha brasileira? Essa é a ideia perfeita. Imagina que diferentes lutas, danças, rituais, instrumentos de várias regiões da África, Angola, Congo, Moçambique, tudo isso foi arrancado de seus contextos originais. E jogado junto aqui. Isso, principalmente nos grandes centros urbanos como Salvador, lá no século XIX. Desse caldeirão cultural, dessa mistura forçada, nasceu algo completamente novo. O autor usa uma analogia no livro que eu achei fantástica para ilustrar isso. Ele pede para a gente imaginar um disco voador que aterrissa e abduz pessoas de várias partes do mundo. Eu lembro dessa parte. Um boxeador inglês, um percussionista de samba, um mestre de tai chi chinês, todos são levados para outro planeta e mantidos em cativeiro. O que os descendentes deles, nascidos ali, criariam com o tempo. Provavelmente uma nova forma de arte que mistura um pouco de cada uma daquelas referências. É uma metáfora poderosa porque captura a essência do processo. Uma criação cultural que nasceu da violência, mas também da necessidade de sobrevivência. O livro chega a mencionar outras teorias, né? Sim, ele menciona um golo, a chamada Dança das Zebras de Angola, que era um ritual de iniciação. Mas o autor é bem cauteloso, ele aponta que faltam provas históricas mais robustas para ligar uma coisa a outra diretamente. O ponto principal é esse: a capoeira é um fenômeno brasileiro, criado a partir de uma matriz cultural que é profundamente africana. Entendi. Então, se ela nasce dessa necessidade de expressão, de sobrevivência cultural, o que deu errado? Porque a história da capoeira é, em grande parte, uma história de perseguição. Como é que ela passou de expressão cultural a caso de polícia? Corte portuguesa de Dom João VI, em 1808, as expressões culturais africanas eram, de certa forma, toleradas. Toleradas? Como assim? A elite colonial usava aquela velha tática do dividir para conquistar, sabe?
Então era até bom que os diferentes grupos étnicos mantivessem suas culturas para não se unirem contra o sistema. Ah, claro. Mas a chegada da corte, fugindo de Napoleão, mudou a dinâmica toda do poder no Brasil. O Rio de Janeiro virou a capital do império. Precisamente. E essa nova elite europeizada que se instalou no Rio tinha uma mentalidade diferente. Eles perceberam algo crucial para manter o controle. Para dominar um povo de forma eficaz, você precisa primeiro destruir a cultura dele, a identidade. E a capoeira se tornou um alvo perfeito. Mas por quê? O que nela era tão ameaçador? Por 3 motivos principais, que o livro detalha bem. Primeiro, a capoeira criava um senso de comunidade e identidade africana muito forte, unindo pessoas de diferentes origens. Isso. Segundo, ela desenvolvia autoconfiança e o orgulho dos praticantes, o que era perigosíssimo para um sistema baseado na submissão. E terceiro, motivo mais óbvio. Ela formava lutadores. Exato. Ela transformava pessoas escravizadas em lutadores ágeis, imprevisíveis e muitas vezes letais. E a capoeira daquela época era bem diferente da que a gente imagina hoje, né? O livro traz um relato do artista alemão Rugendas, de 1824, que é chocante. Ele descreve uma cena que ele chama de A Dança da Guerra. E não tem nada de acrobático ou musical. É um registro impressionante. Rugendas descreve 2 homens se atirando um contra o outro, focados em dar cabeçadas no peito do adversário para derrubar. Não tem menção ao berimbau, à música como a gente conhece. Era uma prática muito mais bruta, mais direta. E o mais surpreendente é que ele menciona que, frequentemente, o jogo terminava com o uso de facas e navalhas. Espera aí, facas? Isso muda completamente a imagem. Não era um jogo, era um combate de rua, quase uma briga de gangue. Exatamente. E essa imagem nos ajuda a entender a bifurcação que aconteceu depois da abolição da escravidão em 1888. A capoeira seguiu 2 caminhos muito distintos. Certo. No Rio de Janeiro, ela continuou sendo exatamente isso, uma arma de rua associada a gangues, aos malandros que eram contratados por políticos para intimidar eleitores e controlar territórios. Era a capoeiragem violenta e temida. Ok, então no Rio a capoeira virou essa arma de rua. Mas a imagem que a gente tem hoje, com a música, a roda, o ritual, isso não parece vir daí. O livro explica como o caminho na Bahia foi tão diferente. Sim, e essa é a chave para a gente entender a capoeira moderna. Enquanto no Rio a violência se intensificava, na Bahia a capoeira evoluía em outra direção. Ela começou a absorver cada vez mais elementos rituais, teatrais e, fundamentalmente, musicais. É aí que entra o berimbau. É aí que o berimbau, que não aparece na descrição do Rugendas, foi sendo incorporado até se tornar o instrumento mestre, a alma da roda. É ele quem dita o ritmo, a velocidade, a intenção do jogo. Se é mais amistoso ou mais aguerrido, foi na Bahia que ela se transformou nesse complexo jogo luta-dança. E é dessa fase de clandestinidade na Bahia que surgem as figuras lendárias, quase mitológicas, certo? O livro conta a história de Besouro Cordão de Ouro, que parece um personagem de filme de super-herói. Totalmente. Besouro era um capoeirista tão temido e respeitado no recôncavo baiano que a lenda dizia que ele tinha o corpo fechado. Corpo fechado? Isso. Balas não o perfuravam, facas não o cortavam. Ele era supostamente invulnerável. A história conta que ele só foi morto porque foi traído e atacado com um punhal feito de tucum, uma madeira especial que, segundo a crença, era a única coisa capaz de quebrar essa proteção mística. Nossa. Essas histórias são parte da alma da capoeira. Representam a resistência e a astúcia. É incrível pensar nisso. Uma prática associada a gangues e à marginalidade, de repente se torna respeitável. Isso não acontece de nada. Qual foi o ponto de virada? Foi uma pessoa, um evento, que tirou a capoeira das sombras? Foi uma combinação de fatores. Mas o livro argumenta que tudo se cristaliza em 2 figuras monumentais do século XX, que são como os ancestrais míticos de todos os capoeiristas de hoje. Mestre Bimba e Mestre Pastinha. Bimba e Pastinha. Eles praticamente criaram um universo da capoeira como a gente conhece, mas de maneiras radicalmente diferentes, quase opostas. 2 pilares, então. De um lado, Mestre Bimba, que o livro apresenta como o grande inovador,
O que ele fez de tão revolucionário? Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, olhou para a capoeira da sua época e sentiu que ela estava perdendo a essência de luta, virando só uma exibição folclórica. Para resgatar a eficiência marcial dela, ele fez algo impensável. O quê? Em 1932, ele abriu a primeira academia de capoeira com registro oficial. Só isso já foi um passo gigantesco para dar legitimidade para a arte. Ele a tirou da rua e a colocou num ambiente de ensino formal. Exatamente. E ele criou um método, sistematizou o ensino com sequências de movimentos, estabeleceu regras, uniforme. Ele tornou a capoeira mais objetiva, mais direta, incorporando golpes de outra luta afro-brasileira que estava se perdendo, o batuque. Batuque, isso. Uma luta na qual o pai dele era um grande campeão. Ele chamou a criação dele de luta regional baiana. O impacto social foi imenso. Ao começar a ensinar para os filhos da elite de Salvador, ele ajudou a limpar a imagem marginalizada da capoeira. E ele era um lutador formidável, pelo que o livro conta. Tinha até o apelido de 3 pancadas. Isso. Diziam que era o máximo de golpes que um adversário aguentava levar dele. Ele era a personificação da eficiência do combate. Agora, do outro lado desse espectro, como uma espécie de contraponto filosófico, estava Mestre Pastinha. Vicente Ferreira Pastinha, o guardião da tradição, o mestre da capoeira Angola. Se Bimba era um inovador, Pastinha era o filósofo. Perfeito. Para Pastinha, a capoeira era muito mais do que uma luta eficiente. Era um ritual, uma expressão de vida. Ele preservou os aspectos da música, do teatro, da ancestralidade e principalmente da malandragem. Acho esse conceito de malandragem central. O livro o define como astúcia, inteligência, o saber enganar o adversário. Mas me parece ser mais profundo que isso. É muito mais. Não se trata de ser desonesto, mas de ser mais esperto. É a arte de sobreviver e vencer usando a inteligência quando a força bruta não é uma opção ou não é o caminho mais sábio. É a ginga da mente, não só do corpo. É saber esperar, observar, surpreender. Enquanto Bimba focava no combate, Pastinha defendia o jogo, a manha. Uma das frases mais famosas dele resume essa visão inclusiva. Capoeira é para homem, menino e mulher. Só não aprende quem não quiser. Que contraste fascinante! Bimba queria provar que a capoeira era uma luta eficiente e Pastinha queria preservar a alma dela, a sua complexidade cultural. E é muito trágico como a história tratou Pastinha no final, não é? É uma das passagens mais tristes do livro, sem dúvida. Pastinha, que dedicou a vida a preservar a capoeira Angola, teve sua academia tomada pelo governo sob a falsa promessa de uma reforma que nunca aconteceu. Nossa, que absurdo! Ele morreu em 1981, cego, pobre e quase esquecido num abrigo. Uma injustiça histórica com um dos maiores mestres da cultura brasileira. Então, basicamente, o legado desses 2 mestres, a regional de Bimba, mais marcial, e a Angola de Pastinha, mais ritualística, formou a base de tudo que veio depois. Mas a evolução não parou aí, certo? O que aconteceu nas décadas seguintes? A evolução nunca para. Nos anos 60 e 70, a capoeira finalmente explode para fora da Bahia. Muitos mestres e alunos migram para o eixo Rio-São Paulo e a arte começa a se espalhar pelo Brasil. E é nesse período que surgem novos estilos? Sim, é nesse período que surge no Rio o famoso grupo Senzala. Ele foi formado por estudantes universitários de classe média que treinaram com mestres baianos e desenvolveram um estilo próprio, uma espécie de fusão que se tornou extremamente influente. E foi aí que a ideia de transformar a capoeira num esporte de competição ganhou força. Com regras, campeonatos, como se fosse um karatê ou um judô? Exatamente. Esse foi um grande movimento nas décadas de 70 e 80. A criação de federações, a organização de campeonatos e a adoção de um sistema de graduação com cordas coloridas, claramente inspirado nas faixas das artes marciais asiáticas. Isso ajudou a popularizar, imagino. Por um lado, sim, ajudou a organizar e a popularizar a capoeira massivamente. Por outro, gerou uma enorme preocupação. Uma preocupação de que ela perdesse a alma no processo? Precisamente. O livro cita uma crítica muito lúcida do intelectual e antigo capoeirista Muniz Sodré. Ele alertou que a capoeira enfrentava 2 novos e perigosos adversários. Quais?
O primeiro era o turismo, que ameaçava transformar o ritual sagrado da roda num mero espetáculo para turista ver. E o segundo era o que ele chamou de obsessão pedagógica. Obsessão pedagógica. A tentativa de encaixotar o jogo em regras esportivas rígidas, o que poderia matar a espontaneidade, a malícia, a essência da coisa. Mas, olhando para hoje, não parece que a capoeira virou só um esporte? Ela conseguiu resistir a essa esportivização completa? E de uma forma surpreendente. O livro destaca um fenômeno quase paradoxal. Justamente quando parecia que o estilo mais competitivo e esportivo iria dominar completamente, a partir de meados de 1985, houve um renascimento, um movimento fortíssimo de resgate da capoeira Angola tradicional. Sério? Um movimento de volta às raízes. Isso. Uma nova geração de capoeiristas começou a procurar os velhos mestres, que ainda estavam vivos, para beber direto da fonte, em busca das raízes que pareciam estar se perdendo. Então o cenário hoje é mais complexo e talvez mais rico do que nunca. Não é mais uma guerra entre Angola e regional. Muito mais rico e diversificado. Hoje, os melhores capoeiristas entendem que não precisam escolher um lado. Eles buscam conhecimento nas duas vertentes. Valorizam o preparo físico e a técnica objetiva que Bimba desenvolveu, mas também mergulham na profundidade filosófica, na música e na complexidade ritualística que Pastinha preservou. A capoeira contemporânea é esse campo vibrante, onde tradição e inovação dialogam o tempo todo. Resumindo tudo o que a gente conversou, fica claro que a capoeira se recusa a ser colocada numa única caixa. Ela é luta, mas é também dança. É um jogo corporal, mas é inseparável da música e da filosofia. É uma arte que está sempre se reinventando. Perfeitamente. E a história dela é um espelho da própria história do Brasil. Nasceu da violência da escravidão, mas também da incrível capacidade de criar e de resistir. Foi marginalizada, perseguida como prática de criminosos. E finalmente foi reconhecida e celebrada como um tesouro cultural, um patrimônio que hoje pertence ao mundo todo. É uma jornada e tanto. De arma de rua, patrimônio material da humanidade. E para encerrar, o livro nos deixa com uma reflexão provocadora. Ele descreve a roda não apenas como um círculo de pessoas, mas como um espaço para um diálogo corporal. O jogo é um enigma a ser decifrado entre os dois jogadores, uma conversa que acontece com o corpo, não com palavras. Isso nos leva a uma questão mais ampla. O que esse diálogo não verbal pode nos ensinar sobre a interação humana, sobre conflito e cooperação, de uma forma que as palavras muitas vezes não conseguem? Como diz uma cantiga citada no livro, o segredo de São Cosme, só quem sabe é Damião. Fica a reflexão sobre quais segredos a capoeira ainda guarda para quem se permite entrar na roda e decifrar seus mistérios. Se esse episódio fortaleceu sua roda, inscreva-se no canal e compartilhe com quem vive a capoeira. Axé!